Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Apache Maven ah, e é um vídeo introdutório para quem não conhece a ferramenta. Nós vamos falar sobre tudo que um desenvolvedor precisa saber para conseguir lidar com essa ferramenta e utilizar no dia a dia. Então vamos dar início. Primeiramente, o que que é o Apache Maven, né? Ele é uma ferramenta para gerenciamento de dependências na plataforma Java. Ela vai instalar, vai configurar bibliotecas que você utiliza de terceiros no seu projeto e ela vai resolver todas as dependências, inclusive se uma biblioteca depende de outra, ela vai baixar, que a gente chama isso de transitivo, né? Ela vai baixar também essa biblioteca que essa library que você declarou depende também. Isso para que o correto funcionamento do sistema seja alcançado. O Maven também gerencia o ciclo de vida do empacotamento da aplicação. Isso quer dizer que ele vai compilar, vai rodar testes, vai criar os jars, os wars. E ele tem plugins que também podem ser criados para adicionar um ciclo de vida novo. Por exemplo, o ciclo de vida para gerar os resultados de testes, né? Ah, e ele é muito utilizado na comunidade do Java, né? A gente tem o Gradle, que é uma alternativa ao Java, ao Maven, mas o Maven ainda é muito utilizado. Então, para que que ele serve, né? Qual que é o objetivo de utilizar ele dentro do nosso projeto? Ele elimina a dependência de uma ideia específica, porque agora eu não preciso que o build seja feito pela IDE, o build é feito por uma ferramenta de linha de comando, né? A integração com a IDE você não precisa trabalhar com linha de comando. E aí você consegue utilizar qualquer IDE no projeto. E inclusive você pode ter desenvolvedores distintos usando IDEs distintas também, né? Um utiliza o IntelliJ, o outro utiliza o VS Code, outro utiliza o Eclipse, outro utiliza o NetBeans. Desde que o código-fonte tenha uma formatação bacana para não ficar muito ruim, né? Padrão entre esses editores, você consegue buildar e rodar o projeto de forma independente, né? Ele facilita a automatização de processos de build para CI e CD, porque agora que você não depende da IDE, você pode rodar isso numa linha de comando e automatizar esse processo num servidor Linux, né, que está rodando na nuvem, por exemplo, fazendo esses builds automáticos com Jenkins ou com outra solução de CI/CD utilizada, né? Ele elimina a configuração a necessidade de configurações manuais. Eu não preciso ir na ideia e setar o compile path, eu não preciso falar qual que é o language level, ele vai ler essas configurações do Maven e vai configurar o projeto para mim. Ele pode ser estendido com plugins. Exemplos de plugins é adicionar relatórios de cobertura de teste, adicionar suporte a frameworks de teste, como o JUnit, por exemplo, adicionar suporte a extensões à compilação, tipo Lombok, rodar ferramentas específicas de teste ou de frameworks, né? Por exemplo, o Spring Boot, eu consigo rodar o Spring Boot por ele, com um plugin. Facilita o upgrade e o gerenciamento de dependências, né? Que antes, sem utilizar uma ferramenta de controle de versões, é uma coisa assim, hoje em dia, impensável de se fazer, né? Não é a única ferramenta Java, a gente tem o Gradle, que na minha opinião ele é melhor porque ele é mais rápido e ele é mais extensível. Do que o Maven. Ele é um pouco mais moderno que o Maven, porque o Maven utiliza XML para configuração, o Gradle utiliza código em Groove, né? Em Groove ou em Kotlin. Então a flexibilidade de configurações dele é maior. Então se você está usando o Maven e você sai do padrão do que o Maven oferece, você encontra um pouquinho de dificuldade de personalizar isso. Já com o Gradle é mais fácil. A gente tem o SBT também, que é usado muito na linguagem Scala, mas eu não vejo a comunidade usar fora da Scala, assim, com outras linguagens. Já o Gradle você consegue utilizar com Scala, com Kotlin, com qualquer linguagem de JVM. O Ent, que é bem antigo, eu não recomendo para ninguém utilizar, porque ele não possui
gerenciamento de dependências. Nem tão pouco é um conceito só do Java, né? A gente tem o JavaScript, a gente tem o npm UR, que gerencia dependências, a gente tem no Go o Go Modules, no Ruby a gente tem o Bundle, no Rust a gente tem o Cargo, no PHP a gente tem o Compose, no Python a gente tem o pip, no C Sharp a gente tem o NuGet, né? São todos gerenciadores de dependências também, que fazem a mesma coisa que o Maven, né? São muito parecidos até. Como que ele funciona basicamente, né? A gente vai ter um arquivo chamado pom.xml na pasta raiz do projeto, que a gente vai declarar as configurações, dependências e plugins. A gente tem uma estrutura de pastas padronizada que a gente tem que seguir. A gente tem a linha de comando, o MVN, que nos traz todos os suportes do que o Maven dá, compilar, empacotar, fazer o deploy, fazer ver quais dependências que o Maven carregou. Ele tem uma linha de comando bem completa. Tem integração nas principais ideias, no Eclipse, NetBeans, IntelliJ e VS Code. Como que, como que você instala o Maven, né? Eu recomendo você utilizar esse scoop para instalar, porque ele vai instalar na sua pasta Home e você consegue gerenciar várias versões. Você consegue até utilizar versões simultâneas do software, por exemplo, você está usando o Java 11 e o Java 17, alguns projetos com Java 11, alguns projetos com Java 17, se alterna entre eles de forma muito fácil. E você consegue instalar os dois ao mesmo tempo, só com um scoop install, né? E um scoop reset, ele troca a configuração, a versão que você quer. Para a gente começar, a gente vai rodar esse comando aqui para gerar um esqueleto de projeto para a gente. Esse comando, mvn archetype generate, o archetype generate instrui o Maven para criar o projeto a partir de um template. Group ID identifica o projeto ou empresa que está fazendo o sistema. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas geralmente é o domínio da internet da empresa ao contrário. O Artifact ID identifica o projeto dentro do Group ID. O Artifact Archetype ID identifica o template a ser usado para gerar o projeto. O Archetype Version identifica a versão do template. E o Interactive Mode instrui o Maven para não perguntar mais nada na linha de comando, né? A gente passou tudo que o Maven precisa saber. Então a gente falou Interactive False para ele não perguntar mais nada. Caso contrário, ele iria parar a linha de comando e te perguntar qual que é o Group ID, qual que é o Artifact ID. A gente já falou isso. A estrutura de pastas padrão que o Maven cria é a seguinte. A gente tem uma pasta src, onde a gente vai ter todo o projeto, né? A gente vai ter o arquivo POM aqui na pasta raiz, fora de src. Dentro de src a gente separa em duas pastas, main e test. Ele vai separar tudo que é código-fonte em main e tudo que é código de teste na pasta teste. Dentro da pasta main e dentro da pasta test a gente tem uma pasta com o nome da linguagem que a gente está trabalhando. O Maven consegue trabalhar com mais de uma linguagem, por exemplo, o Kotlin, por exemplo, né? Então, no caso aqui é um projeto Java, a gente está trabalhando com a pasta Java. E dentro da pasta Java, a gente vai ter os pacotes que a nossa aplicação cria, né? Pode ser qualquer pacote aqui, depende da organização da nossa aplicação. Geralmente começa com o domínio da empresa ao contrário, né? E aí a gente tem a pasta Resources, no mesmo nível da pasta Java. É nele que a gente coloca arquivos de imagem, arquivos de CSS, HTML. A gente vai fazer um build de uma aplicação que vai ter esses arquivos dentro do jar ou dentro do AR que a gente está criando. A pasta Target ela é gerada pelo Maven quando você compila e roda testes e faz o package, ele gera artefatos aqui dentro. Então ela deve ser ignorada pelo controle de versão. Então, o que acontece se a gente compartilhar uma biblioteca publicamente
e houver colisões de nome, né? Por exemplo, se eu criar uma biblioteca chamada Service, vai ter 1 milhão de bibliotecas chamadas Service, né? Quando a gente importar essas bibliotecas no nosso projeto, vai ter colisões de nome, né? A gente não vai saber qual biblioteca, qual classe importar, porque o Java vai sobrescrever, vai ter uma ordem de load, né? A gente não sabe qual que ele vai utilizar. Então, para evitar esse problema, a gente usa o domínio registrado de internet, né, da empresa, que ele é único, e a gente coloca ele ao contrário, né? A gente coloca, por exemplo, ao invés de fundatec.org.br, a gente coloca br.org.fundatec. Isso como pasta raiz. E aí a gente adiciona o nome do projeto ao domínio, né? Aí ficaria br.org.tec fundatec projeto, né? Essa é a convenção para a gente ter uma pasta, um pacote raiz dentro do projeto, né? Então, quais são as integrações com as ideias, né? No Eclipse, as distribuições dele já possuem suporte, né? Integrado com, já vem com o plugin do Maven. Você vai abrir o projeto do Maven dessa forma, vai no File, seleciona Import, expande para Maven, né? O tipo de projeto Maven, seleciona um projeto existente, vai para o diretório root do projeto, seleciona a pasta raiz, verifica que todos os submódulos estão lá dentro, se o seu projeto tem submódulos, e roda para rodar o projeto, aí você clica em importar, né? Aí para rodar o projeto, você clica com o botão direito na pasta raiz, e aí o Eclipse coloca todos os projetos no mesmo nível, né? Então você tem que prestar atenção que você selecionou o projeto raiz, e seleciona Run as Maven Build. Aí você seleciona qual build que você quer. Geralmente a gente roda o package para criar a aplicação, né? Então no Eclipse, quando você clica num diretório, quando você manda abrir o projeto Maven, clica num diretório que tem um projeto Maven, ele te dá essa tela. Repare que aqui tem um pom.xml na pasta raiz, né? E ele identificou vários subprojetos ali. No IntelliJ, a integração é nativa e ele é bem mais inteligente nessa parte, porque você só abre a pasta raiz, ele já entende que é um projeto Maven, que ele detecta que tem um POM, e depois é só começar a utilizar. Depois que ele indexar as coisas, né, que ele faz um index para ter o IntelliSense dele, é só rodar o projeto. E aí, para rodar, passo 1, vai no Maven aqui do lado, no canto direito. Passo 2, escolhe um ciclo de vida aqui. Geralmente a gente coloca o package para gerar a aplicação. No VS Code, a gente precisa instalar a extensão do Maven, né? Então a gente vai nas extensões do VS Code ali no canto, no passo 1, pesquisa por Java Extension, escolhe essa Java Extension Pack, que vai instalar vários plugins, no caso 4 plugins, e instalar. Ele vai instalar o Maven, instalar o IntelliCode e o projeto Java para reconhecer, e o tester também runner. Aí quando a gente abrir a pasta do com VS Code, né, vai lá em File Open Past, a gente tem que falar que confia na pasta, senão o IntelliSense dele não vai nos ajudar. Depois vai aparecer, ele vai detectar que é um projeto Maven, vai aparecer aqui do lado Maven, no canto inferior esquerdo, e aí a gente tem o Lifecycle e Package que a gente pode rodar ali para empacotar a aplicação. Ele vai chamar o Maven e vai rodar esse comando. O VS Code precisa ter a Java Home, a variável de a Java Home apontando para um JDK, senão ele não funciona direito para Java. Bom, vamos falar qual que é o ciclo de vida do projeto em Maven, né? O Maven ele tem uma ordem em quem ele executa as coisas. Então, quando o ciclo de vida padrão dele, né, que já vem com ele sem plugins extensores, ele vai processar os resources naquela pasta resources que a gente viu, e vai colocar
junto com o sistema, né? E depois ele vai compilar. Ele vai compilar o Java, ele vai usar o compiler do Java padrão para compilar. Depois ele vai rodar os testes. Ele vai usar o plugin chamado Surify para rodar os testes. Depois ele vai fazer um package. Repare que aqui é uma ordem de dependência, tá? Eu consigo compilar. Se eu der um mvn compile, ele vai só dar o process resources, porque o compile depende do process resources. Se eu der um mvn teste, ele vai rodar o compile antes, depois vai rodar o teste. Se eu fizer um package, ele vai rodar o teste primeiro, e depois rodar o package. Então é uma ordem aqui, né? Que ele vai rodar o compile, rodar o teste, rodar o package. O install, ele faz o package, faz o teste, faz o compile. A diferença do package para o install é que o install coloca a biblioteca dentro do diretório M2 dele, como se fosse uma library. Coloca o projeto, no caso, como se fosse uma library. E o deploy é um plugin que você faz, você tem que configurar como que ele vai fazer esse deploy. Seria para ele mandar para o servidor de aplicações, para o ambiente de trabalho, para o ambiente de testes, fazer um deploy, né? A gente nunca vi nenhum projeto utilizando isso. Geralmente a gente automatiza isso com um CI/CD. Então, como que a gente declara as dependências, né? Já que o Maven é para gerenciar dependências, como que a gente fala que a gente vai importar uma biblioteca do Java no nosso projeto? Então, cada dependência, dentro do arquivo pom.xml, ele vai ficar dentro da tag dependencies, e dentro dela vai ter uma entrada dependence. Então, dependence no plural, uma entrada dependence. Toda dependência ela tem um group ID, um artifact ID e uma versão. A versão e o scope é opcional. Se você não colocar, o padrão é compile. E a versão, se você utilizar um POM, importar um POM que declara todas as versões para você, ela é opcional também, mas eu vou explicar isso um pouquinho mais tarde. Então, quais são os escopos, né? O escopo padrão é o compile, que significa que o projeto ele vai estar no class path da sua aplicação, e quando você empacotar ela, quando você gerar um jar dela ou um WAR, ela vai junto com esse pacote. Então ela vai junto com o seu software para rodar ele. O provided, ele parece com o compile, né? Ele vai estar lá para o seu sistema compilar o projeto, só que ele não vai empacotar ele quando você enviar o seu software para rodar em algum lugar. Por exemplo, se for um jar ou se for um OR, ele não vai empacotar essa biblioteca que você colocou provided. O runtime significa que ela será empacotada junto ao sistema. Ela vai junto com o sistema, porém ela não vai estar no class path, ou seja, você não consegue compilar usando ela. Ela é o contrário do compile, né? O compile faz o contrário. Só que quando que isso é útil? Quando você quer colocar uma biblioteca que ela é necessária em tempo de execução, como por exemplo o driver de um banco de dados, mas você não quer que o seu código tenha referências a esse driver, porque não é muito bom você estar utilizando um código que depende de uma implementação específica, de uma versão específica de um driver, que pode mudar, né, qualquer hora. Geralmente você quer depender de interfaces estáveis, então às vezes você depende só do JDBC, que é uma interface de comunicação com o banco, e o driver que o JDBC comunica, que pode ser o PostgreSQL, pode ser o MySQL, pode ser qualquer banco, né? Independe, né? Você utiliza só a interface do JDBC. Então o driver você coloca runtime. E teste significa que a dependência ela só existe quando você está rodando testes unitários ou testes de integração. No caso aqui, o JUnit, que eu quero rodar junto com os testes, né, para criar os testes, ele tem um escopo de teste. Outros escopos que existem é o System, que ele é bem similar ao Provided, só que a dependência, ele não busca a dependência para você na internet. A dependência tem que ser fornecida num path, né? Você tem que falar onde é que ela existe, onde é que está essa dependência.
O import, ele só pode ser usado com dependência do tipo POM, dentro da seção Dependency Manager. Então, ele não vai estar nessa seção Dependencies. Ele vai estar dentro dessa aqui, ó, Dependency Manager, dentro dessa tag Dependency Manager. E ela indica que essas dependências vão ser substituídas. Então, por exemplo, se eu importar um POM do JUnit com as versões que ele possui, quando eu declarar que eu dependo do JUnit, eu não preciso declarar a versão. Ele vai usar a versão que eu importei do POM. Que é na verdade, esse POM é um outro XML que ele importou no projeto. E isso é útil quando você quer sincronizar versões, por exemplo. Você tem uma biblioteca que você declara versões, várias versões. Você tem o JUnit, JUnit Parents, o JUnit Engine. Então essas versões têm que estar sincronizadas, né? Você não pode usar uma versão diferente do JUnit e do JUnit Engine. Tem que ser a mesma. Então, quando você usa uma importação dessa, você consegue garantir que essas versões estão sincronizadas. Quando você declara uma dependência, você declara ela no projeto, né? Só que essa dependência, ela pode ter outras dependências, e aí a gente chama isso de dependência transitiva, que é exatamente isso, ó. Se você tem a dependência A depende seu projeto depende da dependência A, né? Só que a dependência A depende da transitiva 1. E a transitiva 1 depende da transitiva 3. O Maven vai resolver o ciclo de grafo aqui e vai baixar todas, né? Ele vai baixar a dependência A, dependência 1, transitiva 3 e transitiva 2 também no seu projeto, né? Mas você declarou só a A. Ele foi esperto o suficiente para ir lá e pegar todas que são necessárias para rodar o projeto. O que é Bill of Matters, né? Esse Bill of Matters é um conceito interessante porque é aquilo que eu falei da sincronização de versões. Você, você tem bibliotecas que são relacionadas, porque elas têm que ser compatíveis umas com as outras, e as versões delas são declaradas no arquivo .xml. Esse arquivo .xml é importado ao projeto. Então, as versões que você declara quando você fala que depende de uma biblioteca pode ser omitida e vai ser utilizada a desse arquivo XML. Isso serve para facilitar a nossa gerência de versões, né? Então, aqui na direita está um exemplo, né? Tá dentro do Dependency Manager, a gente tem Dependencies, e essa dependência aqui, ó, que é o JUnit BOM, na versão 5.8.1, do tipo POM, no escopo import, né? Sempre assim, tipo POM, escopo import. E aí, quando eu declarar um JUnit lá, ele vai usar o JUnit na versão 5.8, que está declarada dentro desse arquivo. Outra forma de sincronizar dependências é o Parent Project, né? Essa técnica que você declara você declara que o seu projeto é filho de um projeto pai. Aí tudo que foi declarado no projeto pai de dependência, você pode declarar dependência no projeto filho sem precisar declarar a versão. Mas se você não declarar a dependência, ele não importa tudo automático, não. Ele só importa o que você declarar. Isso é muito utilizado no Spring Boot, né? Ele utiliza essa técnica, que é aqui, ó, dentro do POM, a gente coloca essa tag parent, fala o group ID, o artifact ID, a versão, e a gente tem um parent aqui com essa biblioteca que foi publicada na internet, tá? Esse Spring Boot Starter Parent. E aqui dentro das dependências, dentro do arquivo, a gente pode colocar uma dependência aqui do Spring Boot Web, Spring Boot Starter Web, e a gente não colocou a versão, porque ele vai pegar essa versão do Starter. Para a gente trocar a versão aqui do Starter para 2.5, por exemplo, ele atualiza tudo que depende disso, né? Ele vai atualizar todas as dependências que você declarou. No gerenciamento de dependências, a IDE ela vai ler e vai configurar essas dependências pelo Maven. Então, a sua IDE ela deve ler e configurar essas dependências pelo Maven, né? Por exemplo, aqui nessa figura a gente tem aqui no canto
direito, todas as dependências que o IntelliJ leu desse projeto, ele colocou no class path dele e está declarando aqui que ele identificou todas as dependências da internet, né? Não, onde que o Maven baixa essas dependências? Ele tem uma configuração que chama repositories. Então, a gente declara dentro dessa tag repositories, coloca um repository. Ela tem que ter um ID e uma URL. O ID tem que ser diferente, ele tem que ser uma string que não se repete no projeto. E a URL vai ser uma URL da internet que ele vai ler um diretório no formato do Maven, né? Tem um formato específico para isso. Mas você não precisa se preocupar com esse formato, é só quem cria esses repositórios que precisa. E aí, um repositório pode ter uma autenticação de usuário e senha, se for necessária. E por padrão, o Maven já vem com esse repositório configurado aqui, ó, o repo.maven.apache.org. Esse repositório, ele possui muitas bibliotecas, centenas de milhares de bibliotecas, dezenas de milhares de bibliotecas, né? Então, a chance de você achar sua biblioteca sem precisar configurar um repository é grande. Uma dica, né? Para pesquisar bibliotecas, a gente pode usar esse site aqui, ó, mvnrepository.com. No computador, depois que elas são baixadas, onde que essas bibliotecas ficam, né? Elas ficam dentro da pasta pessoal do usuário corrente. Vai ser criada uma pasta chamada M2. Então, aqui dentro da minha pasta de usuário, né? Meu usuário chama Jeová. Jeová de Giovanni, tem uma pasta .m2. E aqui, nela pode ser criado um arquivo chamado settings.xml, que tem configurações globais do Maven, como, por exemplo, senhas de repositórios. Plugins. No Maven, a gente pode estender o comportamento dele utilizando plugins. Os plugins eles podem adicionar fases de ciclo de vida, podem dar suporte a uma linguagem diferente, por exemplo, Kotlin, pode criar relatórios. Exemplos de plugin é o Surify Plugin, que dá suporte ao JUnit na versão 5 principalmente. O Jacocó Plugin, que dá um relatório de cobertura de testes. Spring Boot, Maven Plugin, que adiciona um ciclo de vida para rodar projetos Spring Boot, entre outras integrações do Maven com Spring Boot. E o Maven Sonar Plugin, que coloca suporte ao Sonar, que é uma ferramenta para verificar código para a qualidade do mesmo, né? Verifica e te dá algumas métricas de qualidade. Por exemplo, dentro do plugins, né, da tag plugins, a gente tem declaração de um plugin que é o Spring Boot Maven Plugin. E a gente pode criar uma aplicação no Maven que ela é modular. Ou seja, eu posso dividir minhas aplicações em múltiplas aplicações. Ao invés de eu ter uma só, um root só, eu tenho vários subpastas, cada pasta é um projeto. Projetos grandes é comum que eles sejam quebrados em módulos separados, né? Mas no final a gente tem que gerar um artefato único, né? Numa arquitetura monolítica. Então a gente poderia ter vários módulos quebrados ali e uma pasta, um módulo, um submódulo que integra todos eles em um pacote só. Isso é comum no Java Enterprise, por exemplo, a gente ter um pacote EAR, que vai, se a gente tiver mais de um pacote WAR, né, mais de um pacote web, a gente pode integrar esses pacotes num EAR. Os diferentes módulos eles são tratados como se fossem bibliotecas locais, são declarados como dependências, né? Você coloca uma dependência, se o seu subprojeto A depende do seu projeto B, você pode colocar uma dependência do A para o B, e possui todas as características das mesmas, como o escopo, né? Pode ser por escopo teste, escopo runtime. Então, como que funciona? A pasta raiz se declara é declarada como tipo POM, não possui código.
e as demais projetos como subpasta na pasta raiz. Cada subprojeto declara como parent o POM raiz, tem que ter uma tag parent, e os submódulos seguem o layout padrão das pastas, né? Aquele mesmo layout que a gente viu na apresentação. A pasta raiz não, a pasta raiz não tem src, não tem aquelas outras pastas. Só as pastas do módulo e o arquivo POM. Quais são as vantagens do trabalhar com multimódulo, né? Ele permite dividir a aplicação em projetos menores e compilar, empacotar, rodar tudo ao mesmo tempo, né? Permite separar as camadas da aplicação em módulos distintos. Por exemplo, no Java Enterprise a gente tem tipos de empacotamentos distintos, né? JB, JAR, EA. A gente pode trabalhar com ele assim. Permite configurar a estrutura de projeto, EAR, como por exemplo que é o padrão no Java, que é o que eu falei, né? Com o AR, o EJB e o JAR separados. E permite quebrar uma aplicação monolítica em microservices, enquanto você não tem cada uma em seu repositório separado, né? A gente poderia ter multimodeling como estágio intermediário antes de jogar cada microserviço na sua versão de controle independente, né? Um módulo ele pode apenas depender de interfaces públicas de outro módulo, né? Só das interfaces, não da implementação. E permite compartilhar configurações entre módulos. A gente pode pôr configurações no parent que vão ser lidas nos filhos, né? Vão ser referenciadas nos filhos. A gente pode pôr variáveis no parent que os filhos utilizam. E aí a gente reaproveita essas configurações. Desvantagens é que torna o desenvolvimento um pouco mais complexo. Então, como que funciona? Nessa figura representa bem, a gente tem um parent com um .xml, cada submódulo uma pasta, cada submódulo com seu parent, com seu .xml. Então, aqui no parent, a gente indica o package POM, né, nessa primeira seta aqui. Isso é obrigatório para o multimódulo, né? E cada módulo aqui dentro da tag modules, né? Então, cada pasta de módulo vai ter uma pasta chamada core, uma pasta chamada service, uma pasta chamada web app. Cada módulo é declarado aqui. O parent também precisa de um group ID, de um artifact ID e de uma versão. Name e URL é opcional. E dentro do módulo, eu declaro o parent. Eu declaro o group ID, o artifact ID e o version também. E o parent, eu declaro aqui na tag parent. Tem que ser as mesmas informações que eu coloquei lá naquele arquivo do parent. E o package diferente, né? O package que você for usar. Seja o AR, seja JAR, seja JB. Você coloca aqui. Geralmente é JAR para biblioteca, né? E para o Spring Boot também é JAR. Então, resumindo o que a gente viu. A gente viu o que é e para que serve o Maven. A gente vimos a estrutura de pasta padrão dele. A gente viu como ele identifica e gerencia dependências. Nós vimos que ele se integra bem com as principais IDEs. A gente falou um pouco sobre plugin e vimos o ciclo de vida padrão e falamos sobre módulos, né? Essas informações aqui é o suficiente para você iniciar no Maven e conseguir dominar o Maven ao longo do tempo aí na sua jornada. Agora eu vou mostrar na prática como que a gente cria um projeto Maven, como que a gente importa esse projeto e trabalha com ele. Tem algumas limitações naquele archetype do Maven que ele gera uma versão antiga, ele aí tenta utilizar o JUnit 4, ele coloca vários plugins que não são utilizados mais, então a gente vai fazer uma melhoria nesse archetype gerado e criar um projetinho Maven. Então aqui, estou dentro de uma pasta de um projeto, eu vou mvn archetype. Esse comando aqui vai criar um projeto Maven para a gente.
Eu vou colocar o Group ID e o Artifact ID de exemplo aqui, My App, My Company. E o artifact que eu estou gerando aqui é o Quick Start do Maven, né? Tem alguns archetypes para você trabalhar com projetos web, que já vai gerar um WAR, né? Mas esse aqui vai gerar um projeto padrão, né? Um projeto do jar padrão. Então é só rodar esse comando. Isso depois que você instalou o Maven, né? Instalação do Maven, a mais rápida que eu acho é pelo Scoop. Você vai executar esses dois comandos no PowerShell. E aí você vai instalar o Scoop. Depois você vai dar um Scoop. Install Maven. E vai estar instalado no seu projeto. Talvez você tenha que reiniciar o terminal para ele descobrir, né? Uma dica para quem usa o Windows 10 é usar o Windows Terminal, que ele é bem melhor do que o terminal padrão do Windows. Mas vamos lá. Então a gente tem ele criou um projeto chamado MyApp aqui. Vou primeiro ver com o Visual Studio Code. Então a gente tem aqui um projeto bom. Ele tem vários plugins aqui, ó. Só que esse Surefire está na versão que não aceita o JUnit 5. Então a gente pode melhorar isso daqui. E esses outros plugins aqui a gente não precisa colocar eles. E ele está usando o Source Compiler de 1.7, né? O JavaScript. Bom, voltamos aí depois dos problemas técnicos. Aqui. Como eu dizia, a gente tem as configurações do projeto aqui. Por padrão, eu recomendo vocês sempre utilizarem o TF8 para os seus arquivos fonte, para os seus arquivos de JavaScript, de HTML. Sempre usem porque a acentuação funciona bem no TF8. E é o padrão de mercado aí, utilizar o TF8, né? E aqui a gente tem o compilador e o target, né? O source é qual que é como que a gente está escrevendo? A gente está escrevendo em qual linguagem? Na 1.7, mas eu posso ter um target diferente da linguagem que eu estou escrevendo, porque o Java ele consegue compilar para targets menores do que a linguagem que você está utilizando. Por exemplo, eu poderia ter uma linguagem 1.8 e compilar para 1.7 para rodar numa máquina virtual 1.7, por exemplo. Se não me engano, ele consegue fazer isso também, tá? O que eu não consigo fazer é ter uma linguagem 1.7 e tentar rodar no 1.8, por exemplo. Isso aqui eu não consigo fazer. Mas vamos lá, vamos manter 1.7. Não 1.7, vamos tentar rodar esse projeto aqui no Maven através do mvn teste. Vamos ver se ele vai rodar. Eu preciso estar dentro da pasta MyApp, tá? Apesar de eu estar com uma JDK 11 aqui configurada, ele vai conseguir compilar e rodar, porque uma JDK maior consegue rodar coisas de uma JDK menor, no caso 1.7. Vocês verem que ele criou uma pasta target aqui, onde ele tem o código-fonte gerado, né, da aplicação. Ele tem o Certifier aqui com os reportes em XML, que a gente pode dar uma olhada aqui dos testes que passaram ou não. Isso aqui no XML é melhor para colocar num reporte automático feito pelo CI, pelo seu sistema de integração, né? Integração contínua. Mas vamos lá. O que eu quero alterar aqui é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como configurar o JUnit na versão 1.5.8 aqui, que é a mais nova, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o JUnit para a versão mais nova, mas vocês vão ver que ele não vai funcionar. Vamos utilizar o mvn repository para pesquisar o JUnit aqui.
Então o JUnit novo está nesse pacote novo aqui chamado org JUnit Jupyter. Eu preciso da API e da Engine. Tá? A última versão é a 591. Eu vou trocar aqui. 591. Eu preciso da Engine também. JUnit Engine 591. Até eu não gosto de colocar essa nota aqui de onde que eu tirei, não. Eu acho que polui o código. Mas enfim, aí a gente tem. Vamos ver, vamos tentar rodar os testes agora, ver o que vai acontecer. Olha, ele não achou nenhum teste, tá vendo? Ele baixou o JUnit aqui. Da última vez que a gente rodou, ele rodou os testes, quer ver? Aqui ele rodou um teste, ó. Agora ele não rodou nenhum. Por quê? Porque o JUnit que eu estou utilizando aqui nesse teste não é o JUnit 1.5, ó. Se eu der um clean no teste, eu acho que ele não vai nem compilar. Tá vendo? Ele nem compila. O que que acontece? Aqui a gente tem que tirar esses imports e importar o JUnit correto, que é o da Jupyter API. E esse assert true aqui, a gente pode importar ele estaticamente do JUnit Jupyter também. Então vamos ver se vai rodar agora. Agora rodou, tá vendo? Agora aqui a gente tem vários plugins que ele colocou pra gente aqui, o site, Project Info. Eu não uso nenhum desses aqui, tá? Deploy, install, já. Eu uso só o Surefire, vamos usar só o Surefire, que é o da... Se você tirar esses plugins, o JUnit o Maven mais novo já vem com esses plugins que ele colocou aqui, por exemplo. Esse do Clean, reparem que Maven Clean, ele já sabe fazer Clean. Maven Resources, ele também, Compile, ele também já sabe. Se você quiser configurar o plugin aí, você declara ele. Mas esse caso aqui é redundante, eu não preciso declarar esses plugins que já vêm com o JUnit. Só que o Surefire plugin é bom a gente declarar para a gente configurar ele. E eu vou buscar a versão mais nova dele aqui. É a 307M0. Apesar de ser Milestone, é a que a gente utiliza para rodar o JUnit. Só que aqui ele deu errado, ele não é dependency, é só um plugin. Tá vendo? Então só preciso do Group ID, do Artifact ID e da versão. Então, no final das contas, vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. Só que agora eu consigo configurar esse Surefire Report aqui, ó, para eu colocar um reporte em HTML. Vamos colocar esse reporte em HTML, para vocês verem como que configura um plugin. Maven, eu não decoro as coisas, tá? Eu só sei o que fazer e quando fazer, né? Então, Maven Surefire Plugin HTML Report. Então, vamos ver como que é aqui. Tá. Será que é isso aqui? De quando que é isso aqui? 11 anos atrás, né? Isso aqui tá muito antigo.
Esse aqui de 2011 deve estar. Eu tenho que colocar um plugin. Ah, achei que fosse só configurar ele aqui. Reporting plugins. Maris Unify Report Plugin. Tá, aí aqui. Será que se ele der um teste, ele gera o reporte pra gente? Não. Se eu der um. Preciso fazer um Certified Report. Tá, o Certified Report rodou os testes. Tá baixando mais coisa aqui. Ele criou esse cara aqui. Open with. Não. Vou abrir aqui no File Explorer. Tá, tem um relatório aqui, ó. Testes rodaram. Nenhum falhou, 100% de sucesso. Então, 100% de sucesso nesse pacote aqui. Esse teste rodou. Achei que ia dar um resultado mais bonitinho, um reporte mais bonitinho, mas tudo bem. Assim já é uma forma de fazer um reporte com esse cara, né? Tá. Então essa é uma forma da gente configurar o Maven. Ah, agora, uma outra forma de colocar essas dependências aqui é usando o Dependency Manage. Então vamos ver aqui, ó. JUnity. Bom. JUnity bom. Vou ver nesse Stack Overflow aqui. Não. Vamos ver esse aqui. É esse cara aqui. Então a gente vai pôr no Dependency Manager. Essa dependência aqui. Eu preciso pôr Dependency. Só que aqui tá meio errado. Vou pôr 591 Scope Import. Tape. Bom. Agora eu não preciso declarar a versão. Bom. Aí ele já sabe que eu estou usando o JUnit na versão 5.91. Vamos rodar de novo o teste. Opa. E aí, o resultado foi o mesmo, mas enfim, ele rodou o teste. É interessante porque agora, se eu quiser trocar o JUnit, eu só troco a versão do POM, ele vai trocar esses dois para mim ao mesmo tempo. Imagina um projeto que tem várias dependências, né? Do mesmo projeto, mas várias pacotes de dependências. Por exemplo, o Spring Boot. O Spring ele é muito modular, né? Ele tem vários projetos. Então, e esses projetos têm que andar em versões que são compatíveis um com o outro, né? Então é bom a gente sempre trocar a versão num local central e só declarar o que a gente está utilizando e deixar que essas versões sejam sincronizadas.
Ah, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou trocar esse source para 11. A partir do 11 do Java 9, do Java 10, eu acho. Ele passou de ser, ao invés de ser 1.9, 1.10, 1.11, passou a ser só 11, 12, 13, né? Passou a ser um número maior. Então, se eu tentar rodar, eu acho que vai dar problema. Bom, não deu. MVN clean. Porque eu teria que rodar um clean primeiro, né? Na verdade, eu teria que rodar um clean para ele compilar de novo, né? Porque o Maven, ele também ele faz um cache das coisas. Ele não sai compilando toda hora também, não. Se ele entender que o código-fonte não alterou, ele não compila novamente. Então aqui, pasta main Java, pasta teste Java. Aqui tá os testes. A target foi criada aqui. Vamos ver um exemplo de submódulo. Vou criar um outro exemplo aqui. Então aqui, quando vocês criarem um projeto Java, resumindo, retirem todos os plugins que eles têm, mantém só o Maven Surify plugin na versão mais nova. E quando você for usar o JUnit, use o JUnit na versão 5, que é a versão mais nova. A 4 não recomendo usar mais em projetos novos. E mantenham a dependência do JUnit usando essa referência aqui de Dependency Manage, que ela é mais interessante para a gente. Se você tiver uma dependência que não está num repository padrão, você teria que colocar o repository aqui, né? Por exemplo, JBoss. Algumas coisas da JBoss estão em outro repository. Aqui no MVN, a gente consegue pesquisar de vários locais. JBoss log. Você pode ver que provavelmente esse cara não está no repository oficial. Será que tá? Acho que tá. Homepage, JBoss. Mas se não tivesse, por exemplo, a gente poderia colocar o JCenter aqui. Esse aqui. É um repository muito grande também. JCenter Forbidden. Deu Forbidden aqui. Deixa eu ver se é o Maven Repo. Deixa eu ver se... Aqui. Hum, tá. Acho que é só isso aqui mesmo. É só isso. Achei que fosse tivesse alguma barra repository, alguma coisa. Mas enfim, eu colocaria um nome aqui, JCenter. JCenter, pronto. E aí o Maven, agora ele pesquisaria nesse repositório. Quer ver? Bom, não tem nenhuma biblioteca nova aqui, então ele não vai fazer. Dependency. Vou pesquisar um cara que chama JUnit Params. Eu estou fazendo um vídeo. Esse cara aqui. Então, vou ele aqui.
Não preciso fazer a versão. Eu vou tirar esse cara aqui também. Então, esse cara aqui, agora o Maven vai tentar baixar ele do JCenter. Se ele tiver, ele vai baixar. Será que eu tenho que dar um clean? Nem nem baixou. Provavelmente eu já tenho no meu repository. Org, JUnity, Jupyter, JUnity, Jupyter Balance. Eu já tenho ele aqui, por isso que ele não baixou. Tá vendo? Ele já tem nessas versões aqui. Ele não baixou da internet. Mas se ele fosse baixar, ele baixaria desse repository aqui. Então, se eu declarar, eu estou sobrescrevendo o padrão do Maven, que tem o repository repo.maven.apache.org, né? Ah, se eu declarar, eu estou sobrescrevendo. Então, se eu quiser utilizar... E ele segue a ordem aqui, ó. Então, a ordem que eu declarei é a ordem que ele vai procurar os negócios, as bibliotecas. Então, eu posso declarar o Maven como primeiro. Se ele não achar, ele vai no JCenter procurar. É uma forma. Mas aqui não precisa, eu vou deixar ele carregando o padrão usando lá no Maven. Do Apache Repositories. Bom, então vamos ver como utilizar submódulos. MVN, Arctape. Vou falar isso aqui, Company MyApp, vou digitar aqui MyApp Submodeling. Vou deixar o Quick Start mesmo. Tá. Então ele vai gerar esse cara pra gente. Para ele ser um repository, um módulo com submódulos, primeira coisa, deletar esse cara aqui. Eu não preciso nem desse, nem do target. Segunda coisa, eu vou tirar isso tudo aqui. Por enquanto eu não preciso disso. E eu não vou declarar nenhuma dependência porque os projetos filhos não vão sobrescrever essas dependências. Eu vou até deixar isso aqui. Eu posso setar coisas globais. Eu vou deixar o encode e vou deixar o compile e o target para cá. Só que aí eu vou colocar aqui, ó, packaging pom. Pronto. E agora eu vou criar uma pasta aqui chamada módulo 1 e módulo 2. Fora, né? Criar uma pasta fora. Módulo 2. Na verdade, vou fazer uma coisa mais rápida aqui. Senão eu vou ter que recriar tudo de novo. Vou criar aqui módulo mapping, módulo 1, módulo 2. Tá, aí aqui em módulo 1 e módulo 2, eu vou deixar esse artefact ID. Ele foi um pouquinho inteligente. Ele já colocou o parent pra gente aqui, ó.
parent my módulo submódulo, my comp, que é essa informação aqui, ó. Tá meio esquisita essa formatação. Mas enfim, é essa informação aqui, ó. Group ID, Artifact ID, Version. E esse name é opcional. Group ID, Artifact ID, Version. Então o parent vai ser a mesma coisa. Group ID, Artifact ID, Group ID, Artifact ID, Group ID e Version. E aqui ele vai ter um Group ID, um Artifact ID Version que é dele, que é do submódulo, não é do parent. E aqui as propriedades eu vou tirar, porque eu vou usar a do parent. Aqui no JUnit eu posso tirar a versão que ele vai usar do parent. Esses plugins aqui também eu vou tirar, com exceção do Surefire plugin. Surefire eu vou manter esse cara aqui. Tá bom. Então, módulo 2, eu vou fazer a mesma coisa. Então, módulo 1, módulo 2. Deixar aqui. Aqui eu vou tirar a versão que ele vai usar do pai. Vou tirar esse cara aqui também. E agora reparem que se eu fizer um mvn, eu estou na pasta pai, né? Se eu fizer um mvn compile, ele vai rodar dentro do projeto. Ah, ele reclamou da versão do JUnit, que ele não está achando. Para ele achar, eu teria que pôr aqui em Dependency Manager. Sem Dependency Manager. Que não é uma dependência que ele vai baixar, é uma dependência que ele está configurando para outros projetos. Ficou todo esquisito aqui. Consertar esse. Melhorou um pouquinho. Tá, então agora acho que ele vai saber. Isso, agora ele sabe. Então ele rodou o compile aqui no submódulo 1 e no submódulo 2. Se eu rodar o teste, ele vai rodar o teste no módulo 1, no submódulo 1 e no submódulo 2. Ó. Ele rodou aqui no módulo 1 e no módulo 2 ele rodou também. Se eu rodar package, ele também vai rodar nos dois módulos. E eu consigo falar, eu quero que rode teste, mas eu quero que rode somente em um módulo. Vamos ver como é que faz isso aqui, ó. mvn run. Eles chamam esses comandos de go on submódulo. PL. Então, se eu rodar teste menos PL, módulo 1, vai rodar o teste só no módulo 1. PL. Could not select the project. Módulo. Aí, ó. Ele rodou apenas no módulo 1, esse comando. É útil. Eu posso fazer aqui, por exemplo, src main
My Company App. Eu vou trocar isso aqui, ó. Não vai dar conflito, que eu vou fazer um projeto depender do outro. Renaming. Cadê? Cadê? Renaming. Ele não tem? Ah, então vamos criar um aqui. Módulo 1, vamos mover esse app para cá. Colocar esse nome aqui para app1. App1. Por que não? Deu erro aqui. O que aconteceu? Internal erro. Tá, vamos trocar então. Rename app. Tá. Vai ser um static void main. Um public string say hello. Hello from mom. Tá. Aqui no agora, no módulo 2, eu vou falar que o módulo 2 depende do ID, esse aqui. Artifact ID tem que ser o Artifact ID que está aqui, módulo 1. E a versão tem que ser a versão que está aqui também. 1.0 snapshot. Toda vez que você vê uma versão traço snapshot, significa que ela ainda está em desenvolvimento, tá? É uma convenção. E o Maven também adota essa convenção. Ele faz o seguinte: quando você declara uma biblioteca que está com traço snapshot, ele baixa ela de tempos em tempos. Quando é uma biblioteca sem snapshot, ele baixa ela uma vez só e salva no cache. E nunca mais ele vai na internet, a não ser que você force que ele faça um redownload. Mas aqui, módulo 1, essa é uma coisa que no Maven não, não funciona tão bem quanto no Gradle, tá? E às vezes ele se confunde, ele não consegue baixar a dependência de um módulo, porque ele teria que vir compilar o módulo 1 e compilar o módulo 2 e colocar o módulo 1 no módulo 2 sem precisar ir na internet ou sem precisar ir nesse diretório M2 aqui e ver se está lá. Então ele teria que fazer isso compilando o projeto, né? Que é o que a gente quer que aconteça, um projeto dependendo do outro. Então vamos ver aqui se no módulo 2, em app Java, eu consigo final var app1, app1, cblu app1. Ah, acho que eu Acho que eu vou ter que recarregar esse cara aqui, porque ele não tá achando como se fosse o Java 11. Eu não sei onde é que dá um reload no Java aqui. Vamos fechar. Porque esse var é do Java 11. Code, ponto. Espero que ele saiba agora que é um Java 11. Mas não.
Agora ele sabe. Eu vou importar módulo 1, tá vendo? Já sabe que tá vindo lá do módulo 1. E se tudo der certo, quando eu mandar compilar por aqui, ó, é, nos PL, né? Se eu compilar o módulo 2, ah, tá vendo? Ele não é tão legal assim. Could not resolve dependency, como é módulo 2. Could not find identify com my company app módulo 1 já. Snapshot. Ver se só o compile. Ah, só o compile deu. Tá vendo? Se eu mandar compilar só o módulo 2, ele se perdeu ali e não achou o módulo 1. Eu tenho que mandar compilar o parent. E aí ele sabe resolver todas as dependências. Então se eu der... Tá. MVN compile. Será que existe um MVN run? Deixa eu ver se tem como rodar. Vamos Java App. Acho que tem sim. Start Void. Esse aqui, ó. MVN compile exec java -d exec.main class. Aí tem que passar o pacote completo. No caso é com.mycompany.app. Ver se ele faz. Não. Exec.main class. Certo. Tem de errado aqui. É, certo. Isso que eu tenho que pôr um plugin. Deve ter que pôr esse plugin aqui. Tá, vamos lá. Então, exec. Vou só no módulo 2 e vou ver se ele entende. Tem um plugin aqui. E já vou pôr aqui, ó. com.myapp com.mycompany app. Tá dentro de plugins. Beleza. Vamos ver se funciona.
main class. Já tem. Com. Ah, tá. Tá errado aqui. Ah, não, é isso aqui mesmo. CC man com my company app. My company app. É isso aqui. PL módulo 2. Eu tenho que rodar só no módulo 2 esse cara. Mas se eu fizer isso, ele não acha. Vou ver como é que é. Se eu pôr módulo 1 como módulo 2. Ah, teria que pôr o módulo, né? É, isso aqui não vai dar muito certo não, porque ele está tentando rodar o mesmo exec no módulo 1 e no módulo 2, o que não é o que a gente quer, né? Vou até colocar esse cara aqui no módulo 1 para ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Módulo 1, vou pro aqui e vou trocar isso com my ponto, módulo 1, app 1. Aqui no módulo 2, app. Agora ele foi. Ah, app1, não tem o método conf, módulo 1. Package com my company módulo 1. Class app1. Ah, tá. Não tem o string app aqui. Public static. pp1. Vou tirar esse cara aqui. Agora vai. Tá, agora foi. Ele rodou um Hello World e rodou o Hello World do app1 também. Só que ele obrigou a gente a colocar o mesmo plugin nos dois módulos, né? Mas enfim,
Seria assim que a gente colocaria. Agora, no módulo 2, que era o teste que eu queria fazer, aqui no módulo 2, ao invés de eu dar um Hello World, eu vou dar um app1.sayHello. Isso. Hello from módulo 1, tá vendo? Ele rodou o módulo 2, mandou um hello from módulo 1. Assim que a gente configuraria dependências entre módulos no Maven. É, aqui no VS Code, a gente tem os módulos, a gente tem um ciclo de vida que a gente pode colocar aqui, validate, compile, teste, rodar por aqui. A gente tem os plugins que ele identifica. Ciclo de vida. E tem uma integração também bacana que a gente não precisa ficar rodando pelo Maven essas coisas, né? Por exemplo, o teste eu consigo rodar por aqui. Os testes passaram. A módulo 1 também tem teste, eu consigo rodar aqui. Eu consigo rodar a aplicação por aqui mesmo. E aí eu não precisaria fazer aquela treta de colocar o plugin. Aqui o run. Tem toda a integração. Hello from Module 1. Tem toda a integração. Então é isso, gente. Esse é o Maven. Espero que vocês tenham aprendido como utilizar e como gerenciar suas dependências. Quando você utiliza um framework tipo Spring, geralmente você faz o import do POM ou do parent dele, e aí você declara a dependência de cada projeto que você está estudando que você vai utilizar, né? Por exemplo, o Spring vai trabalhar com web, o Spring vai trabalhar com banco de dados, geralmente é uma declaração só, porque aí é uma declaração que agrega outras, né? Às vezes são mais dependências, mas aí você declara um artefato e esse artefato te traz um monte de bibliotecas para você trabalhar com a camada inteira de banco de dados ou com a camada inteira de web, né? Então é assim que funciona. Então, espero ter ajudado vocês aí. Um abraço.